7 trombetas, um grito de guerra, e as muralhas de Jericó vêm ao chão. É um milagre bíblico conhecido por todos. Mas a verdade desenterrada pela arqueologia não é um milagre, e sim um paradoxo que desafia a física. Se você é fascinado por enigmas históricos, inscreva-se agora, pois o que realmente aconteceu em Jericó é mais estranho que qualquer ficção. A narrativa bíblica é vívida. Liderados por Josué, os israelitas não usaram armas de cerco, mas fé e intimidação. Por 6 dias, marcharam em silêncio ao redor da cidade. No 7º, o ritual atingiu seu clímax. 7 voltas, o som das trombetas e um grito avassalador. O texto diz que as muralhas caíram por terra, permitindo uma invasão direta. Por séculos, esta foi a única verdade, um testemunho do poder divino que exigia apenas crença. No século XX, a ciência foi investigar. A antiga Jericó, hoje Tel es-Sultan, tornou-se foco de intensas escavações. Equipes lideradas por pesquisadores como Kathleen Kenyon não estavam apenas catalogando cerâmica. Estavam colocando a história de Josué à prova. Cada centímetro de terra removido poderia confirmar um milagre ou desmentir uma lenda, pois o resultado poderia abalar os alicerces de uma fé milenar. Inicialmente, as descobertas foram animadoras. Os arqueólogos encontraram uma cidade fortificada, destruída de forma violenta, coberta por uma espessa camada de cinzas. A datação parecia corresponder à época da conquista. Mais impressionante, foram encontrados grandes potes cheios de grãos, indicando que o cerco foi extremamente curto, exatamente como o relato bíblico de 7 dias sugere. A evidência parecia irrefutável. A arqueologia e a Bíblia pareciam contar a mesma história. Foi então que um detalhe impossível veio à tona, notado pela meticulosa Kenyon. O problema não era a destruição, mas sua direção. Em qualquer cenário lógico, um ataque ou terremoto, as muralhas de uma cidade colapsam para dentro ou desabam caoticamente. Contudo, em Jericó, os tijolos da muralha superior fizeram o impensável. Eles caíram para fora. A enorme parede de barro não se desintegrou. Ela tombou para o exterior, em uma massa coesa, na base da cidade. Este fato transformou o enigma. Os tijolos caídos não eram apenas escombros. Eles formaram uma rampa quase perfeita, um caminho que levava diretamente para o coração da cidade. As defesas de Jericó não apenas ruíram, elas se tornaram a ferramenta de sua própria conquista, como se tivessem preparado o caminho para o inimigo. Que força poderia fazer uma muralha desafiar a gravidade e a lógica dessa maneira? O mistério não era mais se a cidade caiu, mas como. A queda de Jericó deixava de ser um milagre para se tornar um paradoxo arqueológico. Diante desse enigma físico, a arqueologia e a geologia propõem 2 explicações principais. A primeira, e mais aceita, é a de um terremoto convenientemente cronometrado. A região do Vale do Jordão é sismicamente ativa e um tremor violento poderia, de fato, derrubar muralhas. No entanto, essa teoria não explica satisfatoriamente a direcionalidade da queda. Terremotos geram movimentos caóticos. As estruturas tendem a desmoronar sobre si mesmas ou em direções variadas. A formação de uma rampa tão uniforme, projetada para fora em todo o perímetro, desafia a aleatoriedade de um sismo. A segunda hipótese é a de uma guerra de cerco, onde os invasores teriam minado as fundações. Mas isso implicaria que os muros caíssem para dentro, sobre os túneis cavados, e não para fora, facilitando o acesso dos próprios atacantes. Ambas as explicações convencionais, embora lógicas,
tropeçam no principal detalhe da evidência forense. É aqui que uma teoria marginal, quase ficção científica, emerge das sombras para tentar preencher essa lacuna explicativa: a ressonância acústica. O princípio físico é surpreendentemente simples e inegável. Todo e qualquer objeto, de uma taça de cristal a um arranha-céu, possui uma frequência natural de vibração, uma nota musical intrínseca determinada por sua massa, forma e composição. Se uma fonte externa emite uma onda sonora que corresponde exatamente a essa frequência, a energia é transferida para o objeto de forma incrivelmente eficiente. As vibrações internas do objeto começam a se amplificar, cada onda sonora adicionando mais energia à oscilação, num ciclo que cresce exponencialmente. O resultado é uma falha estrutural catastrófica. A taça de cristal não racha, ela explode. O som, na frequência certa, torna-se uma arma de demolição precisa. Aplicar este conceito a uma cidade fortificada parece audacioso, mas a física não mente. As muralhas de Jericó, uma massa colossal de tijolos de barro e pedra, também teriam sua própria frequência de ressonância. Seria uma frequência extremamente baixa, provavelmente na faixa do infrassom, inaudível ao ouvido humano, mas fisicamente potente. O desafio não seria apenas gerar um som de volume ensurdecedor, mas sim um som de precisão cirúrgica. Os agressores precisariam de alguma forma identificar essa frequência fundamental e, em seguida, construir um dispositivo ou orquestrar um evento sonoro capaz de projetar essa nota específica de forma contínua e com imensa energia. Não se tratava de um grito aleatório, mas de uma chave sônica projetada para uma fechadura vibracional específica, a da própria muralha. Nesse contexto, o relato bíblico das 7 trombetas e do grande grito assume uma nova e inquietante perspectiva. E se as trombetas, ou chofars, não fossem meros instrumentos de sinalização, mas sim componentes de um sistema acústico mais complexo? O ato de marchar ao redor da cidade por 7 dias poderia ser interpretado não como um ritual puramente religioso, mas como um método para sondar a estrutura, talvez usando os ecos para identificar a sua frequência de ressonância. O som prolongado e coordenado das trombetas, culminando em um grito uníssono de milhares de pessoas, poderia ter sido o evento final, o pulso de energia concentrado e afinado necessário para levar as vibrações da muralha para além do seu ponto de ruptura. A narrativa, antes vista como um milagre, poderia ser a descrição leiga de uma tecnologia sônica devastadora. A consequência de uma falha por ressonância se alinha perfeitamente com a anomalia arqueológica. Quando um objeto vibra até se desintegrar, a energia acumulada é liberada de forma explosiva. As muralhas não teriam simplesmente desmoronado. Elas teriam sido violentamente empurradas para longe do centro da cidade, que era a fonte do som. As partículas da estrutura, vibrando em uníssono, teriam se repelido para fora no momento do colapso, criando exatamente o tipo de rampa de detritos que os arqueólogos encontraram. A teoria da arma sônica oferece uma explicação para o como que as teorias de terremoto e cerco não conseguem fornecer. Ela transforma um mistério arqueológico em um caso de engenharia reversa, levantando uma questão ainda mais profunda. Quem, naquela época, possuiria tal conhecimento? A teoria é elegante, quase poética, mas a física é uma juíza implacável. Para que a ressonância acústica transformasse as muralhas de Jericó em poeira, a quantidade de energia sonora necessária seria monumental, quase inconcebível para uma fonte pré-industrial.
Não estamos falando do volume de um show de rock ou do barulho de um motor a jato. Estamos falando de uma energia focada, contínua e precisa, comparável à detonação de toneladas de explosivos, mas entregue através de ondas sonoras. Cada pedra, cada grão de argamassa, teria que vibrar em uníssono até seu ponto de ruptura estrutural. A questão fundamental não é se o som pode quebrar coisas. Sabemos que pode. A questão é se vozes humanas e chifres de carneiro poderiam gerar a energia de um terremoto localizado sob comando. A escala do desafio é o primeiro grande obstáculo que transforma essa hipótese de plausível para quase fantástica. Analisemos as ferramentas. Os chofares. Esses instrumentos, feitos de chifres de carneiro, são simbolicamente poderosos, mas acusticamente limitados. Eles não são projetados para precisão tonal. Cada chofar é único, com uma forma, curvatura e espessura distintas, resultando em um som rico em harmônicos, mas fundamentalmente instável e difícil de manter em uma única frequência pura. Para a ressonância funcionar, seria necessário um tom incrivelmente estável, uma nota pura mantida por um tempo prolongado. Um exército de trombones modernos teria dificuldade em alcançar tal feito. Imagine então milhares de instrumentos orgânicos e rudimentares. A física do som nos diz que, em vez de uma única frequência devastadora, o resultado mais provável seria uma cacofonia, um ruído massivo, mas acusticamente caótico e ineficaz para o colapso estrutural. O problema se agrava exponencialmente quando consideramos o fator humano, a sincronia. Para que as ondas sonoras se somassem de forma construtiva, criando uma onda de amplitude massiva, milhares de sacerdotes e soldados teriam que soprar seus chofares e gritar no exato mesmo instante, com a mesma frequência e fase. Uma diferença de milissegundos, uma leve variação no tom, e as ondas sonoras começariam a se anular umas às outras através de interferência destrutiva. O efeito seria o oposto do desejado, o silêncio em vez da destruição. Realizar essa proeza de coordenação sem tecnologia moderna, de temporização e monitores de áudio, beira o milagroso. Se você acha essa análise da física sonora fascinante, deixe seu like para apoiar nossa investigação e comente abaixo. A sincronia era humana ou algo mais? Quando olhamos para a tecnologia militar sônica moderna, a lacuna se torna ainda mais evidente. Dispositivos como o LRAD, ou Long Range Acoustic Device, podem projetar feixes de som altamente direcionados e dolorosos, capazes de dispersar multidões. Eles funcionam com megawatts de potência, eletrônica sofisticada e matrizes de transdutores precisamente calibrados. E mesmo essas armas, o auge da nossa tecnologia acústica, são projetadas para incapacitar pessoas, não para demolir fortificações de pedra. As armas sônicas experimentais que visam estruturas são enormes, consomem uma quantidade absurda de energia e ainda estão em fase de protótipo. A ideia de que uma civilização da Idade do Bronze pudesse replicar e superar o efeito das mais avançadas tecnologias do século XXI, usando apenas pulmões e chifres, desafia a lógica. Portanto, ao colocar a teoria da ressonância sob o microscópio da engenharia e da física, o veredito é duro. A energia necessária é astronômica, os instrumentos são inadequados para a tarefa e a sincronização exigida é humanamente impossível na escala descrita. Cada pilar da hipótese parece desmoronar sob o peso da análise científica. Isso não significa que o som não desempenhou um papel, talvez psicológico, no cerco. Mas como mecanismo físico primário para a queda das muralhas, a ressonância acústica, por mais atraente que seja, parece pertencer mais ao reino do mito
do que ao da possibilidade. Se a ciência convencional não pode explicar os muros caindo para fora, e a ciência alternativa parece impraticável, somos forçados a procurar em outro lugar, em direções que desafiam nossas suposições mais básicas. Chegamos, enfim, ao ponto de convergência. Percorremos um caminho que nos levou das páginas de textos milenares aos laboratórios de acústica, da arqueologia de campo à física teórica. Em meio a tantas variáveis, uma verdade física, um fato teimoso e inegável, permanece como o epicentro de todo este mistério. Os muros de Jericó não caíram para dentro, como seria esperado em um cerco militar convencional. Eles ruíram para fora. Esta anomalia fundamental desafia as explicações mais simples e nos força a olhar além do óbvio, exigindo uma resposta que satisfaça não apenas a história, mas as próprias leis da natureza. A teoria do terremoto, embora cientificamente plausível, enfrenta o obstáculo da probabilidade. Um evento geológico aleatório teria que coincidir, com precisão de segundos, com o clímax de um ritual de 7 dias. Para muitos, essa coincidência é tão improvável que se torna um milagre em si. Por outro lado, a explicação da guerra de cerco, a mais comum na história, é diretamente invalidada pela evidência física. Arietes e catapultas fazem muros caírem para dentro. A força que derrubou Jericó veio de outra direção, ou de dentro da própria estrutura das muralhas. Isso nos leva de volta à ressonância acústica. A física, como exploramos, mostra uma lacuna energética quase intransponível para vozes e trombetas sozinhas. A menos que uma peça esteja faltando no quebra-cabeça, poderia a Arca da Aliança ter sido mais do que um objeto sagrado? Um dispositivo tecnológico, um ressonador de uma ciência antiga, capaz de amplificar as ondas sonoras a um nível destrutivo. Essa é uma especulação audaciosa, mas força a pergunta: estamos lidando com um milagre divino ou com uma tecnologia tão avançada que para nós se parece com um? Existe, contudo, um terceiro caminho, uma síntese entre o natural e o sobrenatural. E se o mecanismo foi de fato um terremoto, mas o evento não foi aleatório? Neste cenário, o milagre não é a quebra das leis da física, mas o seu comando. A narrativa bíblica se torna a história de uma intervenção que não cria a força destrutiva, mas que a libera no momento exato. O grito e as trombetas não seriam a arma, mas a chave, o comando final para uma força geológica já presente, orquestrada para agir naquele instante preciso. O veredito final, portanto, é que o mistério de Jericó permanece. Ele existe no espaço entre o fato arqueológico e a ausência de uma causa definitiva. Mas se a queda de muralhas é um mistério físico, a traição de um amigo é um mistério psicológico ainda maior. Por que um homem que viu milagres de perto venderia seu mestre por um preço tão baixo? A história de Judas esconde segredos políticos que poucos conhecem. Inscreva-se e ative as notificações, pois nossa próxima investigação vai reabrir o julgamento do homem mais odiado da história.